Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Minha História, Minha Música, Integrando o Ser que Sou. Minha história, minha música, integrando o ser que sou. Seguimos no bloco 3, a travessia, onde falamos sobre identidade, valor e libertação. Neste episódio, vamos escutar e refletir sobre a música Libertei-me, faixa número 9 do álbum Travessia do Amor, A Origem. Vamos escutar a primeira estrofe. Brinquei muito, pulei, gritei sem pensar no que os outros falariam. Me joguei como se não houvesse o amanhã. Aqui a música começa apresentando um estado que muitas pessoas reconhecem. Um tempo em que a espontaneidade era possível, em que a criança ainda não havia aprendido a se vigiar, a se conter ou a se moldar para caber. Esse trecho não romantiza a infância, mas lembra algo fundamental. Antes da dor, antes das rupturas, existe um movimento natural de vitalidade, curiosidade e de entrega à vida. Quando esse estado é interrompido de forma brusca, o impacto não é apenas emocional, ele é estruturante. A criança não perde só um contexto externo, ela perde uma forma de estar no mundo. E a gente vai escutar então agora a próxima estrofe, onde essa ruptura começa a aparecer com mais clareza. Tempos sombrios chegaram, fiquei triste, sofri, me desesperei, me preocupei com o futuro e não tinha vocês comigo ali. Aqui a música nos convida para olhar para uma questão muito interessante, que é o momento em que algo começa a não caber mais por dentro, mas ainda não exige clareza o suficiente para saber exatamente o que. É quando a pessoa percebe um cansaço que não é só físico, um cansaço de sustentar lugares internos que um dia foram necessários, mas que agora parecem pesar demais. E aí é importante fazer uma distinção aqui. Naquele momento da infância, essa criança ela não estava se perguntando se aquilo fazia sentido ou não. Ela não tinha recursos emocionais para isso, não tinha recursos cognitivos, ela não conseguia elaborar dessa forma. O que ela fez foi o que toda criança faz quando precisa sobreviver emocionalmente. Ela se ajustou. Ela se organizou internamente para continuar pertencendo. Silenciou o que doía, se adaptou ao que era possível, aprendeu a suportar, a aguentar, a seguir e muitas vezes sem sequer perceber que estava fazendo isso. Então não havia uma escolha consciente, havia uma necessidade. E as perguntas, elas só começam a surgir muito tempo depois, quando essa criança já se tornou adulta. E aí ela passa a sentir no corpo e na vida o custo de continuar sustentando aquelas mesmas estratégias. E aí é a adulta ou o adulto que começa a se perguntar: por que isso ainda pesa? Por que algo em mim já não cabe mais? Por que seguir assim está custando tanto? Isso não significa que a criança tenha errado lá atrás. Significa apenas que ela fez o melhor que ela pôde com os recursos que tinha naquele momento. A libertação, então, não é negar esse ajuste, é reconhecê-lo, é olhá-lo, é honrá-lo, é permitir que hoje, com outros recursos, novas escolhas possam ser feitas. E muitas vezes, antes mesmo de haver uma decisão consciente de mudança, o que surge é essa sensação difusa. Algo em mim já não faz mais sentido do jeito que está. E quando a gente começa a revisitar a nossa história lá atrás, quando nós somos cuidados pelo outro, muitas das vezes a gente começa a lamentar, né, os pais que tivemos, o que eles fizeram com a gente, e é onde a gente começa a escorregar demais. Aí começa a vir, onde a gente fala que quando a gente olha para as dores, o sofrimento ele vem. Mas vem por quê? Porque a gente acaba entrando nele com uma postura inadequada, uma postura de julgamento, como se aqueles que fizeram isso com a gente fizeram porque não amava a gente. Às vezes tinha até amor, por exemplo, numa situação dessa, né? Quando eu deixo de estar com a minha mãe porque ela me dá para outra pessoa, né? Mas possivelmente, se a gente for
parar se a gente tivesse como parar e assistir o filme e olhar lá atrás, o que motivou aquela mãe muitas vezes foi: eu não quero que ele passe por tantos problemas como eu passei. Então havia um amor ali, né? Talvez não o esperado pela criança, mas havia uma boa intenção, né? Então a questão não é olhar para isso e ficar culpando o que foi. É dizer, já foi. Quando a gente fala integrar, é isso, já foi, não tem como mudar, não tem como exigir de fulano, de beltrano, de ciclano, tem como eu fazer algo com isso. E agora, como a gente colocou em outras músicas, eu sou o adulto agora. Quem toma a frente sou eu. Então, nesse ponto, começam a aparecer questionamentos silenciosos. Padrões que antes eram automáticos passam a incomodar. Exigências internas começam a ser percebidas como excessivas. Culpas antigas já não encontram o mesmo lugar para se apoiar. E é comum também surgir um conflito interno. Ao mesmo tempo em que há medo de soltar o que foi conhecido, existe um desejo crescente de ser mais fiel a si mesmo. Então esse trecho da música, ele não fala ainda da libertação plena, ele fala do pré-movimento da libertação, daquele instante em que a pessoa começa a se perguntar, mesmo sem palavras claras, por quanto tempo mais eu vou sustentar isso. E muitas vezes é justamente nesse momento que pequenas liberações internas começam a acontecer. Não como grandes rupturas, mas como micro deslocamento de consciência que vão preparando o terreno para escolhas futuras mais alinhadas. Vamos seguir então para a próxima estrofe, onde esse movimento começa a ganhar nome, forma e direção. Bora lá. Me vi forçada a deixar meu lar e seguir com outra família. Tive poucas amizades e não pude mais estudar. Sobrevivi, me tornei responsável e hoje me percebo uma pessoa amável. Olha só, aqui a música mostra com clareza como que a identidade vai sendo construída a partir da necessidade. Então não se trata de quem a pessoa escolheu ser, mas de quem ela precisou se tornar para dar conta da vida. Responsabilidade precoce, adaptação constante, contenção de desejos, amadurecimento forçado e muitas vezes isso é confundido com força, né? Com virtude. De fato tem força aí, mas também tem um custo emocional. Nesse ponto, identidade e valor ainda não estão necessariamente alinhados. A pessoa ela pode se perceber amável, responsável, funcional, mas sem ter tido espaço para perguntar: isso me representa? Ou será que apenas me protegeu? Agora a gente vai escutar o trecho em que a consciência começa a se reorganizar. Mas valeu, hoje sinto a felicidade no que eu faço. Aconteceu tudo que precisava para me encontrar. Libertei-me das amarras da pessoa que um dia me simplifiquei. Olha onde entra agora, hein? E essa ideia de felicidade, hein? E acho que vale a pena a gente parar um pouco e se perguntar: o que é felicidade, afinal? O que essa palavra significa para mim hoje? Durante muito tempo, a felicidade ela foi associada com a ausência de dor, com sucesso, com reconhecimento, com realização constante. Mas diversos autores aí da psique humana, da filosofia, vão mostrando que essa ideia é no mínimo limitada, porque a vida ela não deixa de ter dor. O conflito ele não desaparece, as perdas elas continuam existindo. Então talvez a pergunta não seja como ser feliz o tempo todo, mas o que acontece dentro de nós quando algo se organiza, mesmo em meio à vida real, com tudo que ela tem, com todos os seus desafios. E algumas correntes vão falar que de felicidade como sentido, outras vão apontar a felicidade como uma coerência interna, outras como a capacidade de sustentar a própria experiência sem se abandonar. Não como uma euforia,
mas como um certo alinhamento, uma sensação de estar menos dividido por dentro. E aí essa música, ela pode abrir muitas leituras. Para algumas pessoas ela pode falar de um alívio depois de um longo percurso, para outras ela pode tocar numa esperança ainda distante, para outras pode até provocar incômodo, questionamento, e tudo isso é válido. Talvez a felicidade nesse ponto da travessia não seja um lugar onde se chega, mas um momento em que a pessoa começa a se encontrar consigo mesma sem precisar se explicar tanto, sem precisar se adaptar o tempo todo. E aqui não é sobre definir o que a música quer dizer, é sobre perceber o que essa ideia de felicidade mobiliza em você. O que ela desperta, o que ela questiona e até o que ela desmonta. Porque muitas vezes a felicidade começa quando a gente para de correr atrás de uma imagem ideal e começa a escutar o que é possível, o que é verdadeiro e o que é vivo agora. Então, quando a música avança e diz, aconteceu tudo o que precisava para me encontrar, acho que vale parar de novo e perguntar, o que é esse me encontrar? Encontrar o quê? Encontrar quem? Porque isso não costuma ser um evento pontual, não é um dia específico, não é uma virada mágica. Na maioria das vezes, esse encontro acontece depois de um longo processo interno de autoescuta. E algumas abordagens vão chamar isso de maturação emocional. Outros vão falar em integração, em diferenciação, em amadurecimento psíquico. A gente tem usado aqui muito o termo integração. Mas de forma bem simples, talvez seja aquele momento em que a pessoa começa a se reconhecer para além das adaptações que ela precisou fazer para sobreviver. É quando ela olha para a própria história e consegue dizer, isso fez parte de mim, mas não me define por inteiro. É quando ela percebe que não precisa mais ser exatamente quem ela precisou ser lá atrás. E aí a música segue dizendo, né? Libertei-me das amarras da pessoa que um dia me simplifiquei. Essa frase é muito potente, porque traz a ideia de simplificação como estratégia. Simplificar-se muitas vezes é um recurso de sobrevivência. A criança aprende a caber. Ela aprende a diminuir partes de si, a calar perguntas, a conter os seus desejos. Ela se adapta para manter o vínculo, manter o amor, para não perder esse amor, para continuar pertencendo. Então chega um momento, geralmente na vida adulta, em que essa simplificação começa a custar caro demais, custa vitalidade, custa autenticidade, custa sentido. E talvez a libertação aqui não seja romper com tudo, mas deixar de viver a partir dessa versão reduzida de si mesma. Quando a música fala em libertar-se dessas amarras, ela pode estar apontando para um movimento de atualização interna, um reconhecimento de valores, uma escolha mais consciente sobre o que faz sentido sustentar e o que já pode ser solto. Liberdade nesse contexto não é fazer tudo o que se quer. Tem muito mais a ver com não precisar se trair para existir, com alinhar escolhas aos próprios valores, com parar de confundir pertencimento com adaptação excessiva. Talvez seja por isso que esse trecho soe como um marco de passagem, não porque tudo está resolvido, mas porque algo se organizou por dentro. E de novo, essa música não está dizendo como isso deve acontecer. Ela está abrindo um campo de reflexão, convidando cada pessoa para se perguntar em que momentos da minha vida eu precisei me simplificar e o que hoje já não precisa mais ser mantido desse jeito. Vamos então seguir para a próxima estrofe e analisar qual o ponto de reflexão que ela nos convida? É parte de minha força, a alegria, a esperança. E além disso, sou determinada, destemida. Tenho um amor imenso dentro de mim. Preocupar com o outro, só se for pra ajudar no que eu puder. Porque a partir de hoje não coloco mais o poder da minha vida nas mãos de outras pessoas. Olha isso, parte de mim a força, a alegria, a esperança. Algo importante começa a acontecer aí. Aqui não é mais só sobre o que foi vivido, nem apenas sobre o que precisou ser suportado. É sobre o movimento de reconhecimento, reconhecer o que é próprio, reconhecer capacidades, recursos, potências que sempre estiveram ali, mesmo quando ficaram adormecidas.
Quando a letra segue dizendo sou determinada, destemida e tenho um amor imenso, isso não soa como uma afirmação vazia ou motivacional. Ela soa como alguém que começa de fato a se conhecer. E se conhecer não é repetir frases bonitas, é perceber na prática como se reage, como se escolhe, como se sustenta a própria vida. É entender de onde vem a força que já foi usada tantas vezes, mesmo sem ser nomeada. E esse reconhecimento é muito importante, porque enquanto a pessoa depende do outro para dizer quem ela é, ela continua de alguma forma entregando o próprio poder nas mãos de outras pessoas. Ela fica refém do olhar externo, da validação, da aprovação. E aí a música avança para um ponto ainda mais decisivo, quando ela diz: preocupar com o outro só se for para ajudar no que eu puder. E a partir de hoje não coloco mais o poder da minha vida na mão de outras pessoas. Aqui a gente não está falando de isolamento e nem de indiferença, a gente está falando de responsabilidade emocional, de compreender que cuidar do outro não pode custar o abandono de si. Esse trecho ele marca um limite interno muito importante. É quando a pessoa ela começa a perceber que ajudar é diferente de se anular, que amar é diferente de se perder, que compartilhar a vida não significa entregar o comando dela. E isso só se sustenta quando esse reconhecimento é internalizado. Senão a pessoa volta a entrar no mesmo padrão, na mesma repetição. Quando não fica só um discurso, mas vira uma postura. Quando a pessoa ela sabe por dentro do que é capaz e não apenas acredita quando alguém vai lá e confirma para ela. Porque muitas vezes o que o outro diz sobre nós fala muito mais dele do que de quem somos. Por isso, aprender a se observar, a se escutar e a se reconhecer é um passo fundamental nesse processo de libertação. E esse final da música não promete a ausência de desafios, mas aponta para um lugar mais íntegro, um lugar onde a força, a alegria, a esperança, ela não vem de fora, mas vem de uma relação mais honesta consigo mesma. E é exatamente por isso que essa estrofe fecha o episódio, não como um ponto final, mas como um marco interno, um convite para sustentar no corpo e na vida aquilo que começa a ser reconhecido aqui. Então, antes de seguir para o próximo episódio, eu te convido a ir até o e-book, onde estão as perguntas correlacionadas a essa música. Se você ainda não teve acesso ao e-book, ele está disponível no link da bio do meu Instagram. É só acessar o perfil por lá, @AndressaToledoOficial. Você vai clicar no link e você vai ser direcionado para o material. Mas antes de responder qualquer pergunta, faça a escuta da música. E aí você pode acessar essa música diretamente pelo Spotify. Você vai buscar pelo nome da música, Libertei-me. O álbum é Travessia do Amor à Origem. Mas você basta colocar ali o nome da música e Andressa Toledo que já vai aparecer. Ou você pode também acessar a música pelo próprio e-book. Lá tem um link que vai te levar direto para ela, tá? Lembrando que a escuta ela vem antes da resposta. Lembrando que é importante você perceber como a música chega para você no seu corpo. E se essa música ela tocou você, se o que foi trazido aqui, as reflexões que foram trazidas fizeram algum sentido para você, evite seguir automaticamente para o próximo episódio. Permita-se parar, escutar a música, responder as perguntas que estão ali no e-book referente a essa música, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua travessia, tá? E aí, fazendo isso, a gente segue no próximo episódio, aprofundando esse movimento de identidade e libertação, olhando para como integrar quem você é hoje com mais presença e mais verdade.